Você está um pouco perdido aí quando o assunto é reforma tributária e não sabe se tem que estudar, e se tem que estudar, como vai estudar. Eu sei que esse assunto, né, esse assunto, reforma tributária sobre o consumo, ele deixa muita gente perdido, não sabe o que fazer, né? Você já tem que começar a estudar, né? Ou você espera a aprovação das leis complementares, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Então, né? Esse vídeo é exatamente para isso, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Mas antes de a gente começar, né, de eu falar e começar a tratar sobre esse tema, que eu sei que deve ser sua dúvida, já foi minha dúvida e pode ser sua também, eu estou aqui para te auxiliar. Faz o seguinte, se inscreva já no nosso canal. Já venha e se transforme num acadêmico, né, da reforma tributária. Vai ser um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Então já se inscreva, ative o sininho, né? E depois no final do vídeo, se você gostar, dê um like, ajuda a gente. Combinado? Né? Então, vamos pro vídeo, né? Vamos parar de ficar falando e vamos pro vídeo, vamos tratar o que interessa? Então é isso. Roda a vinhetinha, a gente já volta. Pronto, vamos lá. Vamos lá, vamos começar a tratar, né, desse assunto. Vamos responder essa pergunta, né? A gente está aqui para responder essa pergunta. Como e o que estudar sobre a reforma tributária? Olha aqui, olha aqui. É, é, olha aí. Primeiro aí, já se deve estudar sobre a reforma tributária mesmo antes da aprovação das leis complementares? Eu recebo muito essa, essa pergunta, né? Eu sou auditor fiscal aqui do município de São Paulo, né? E vários colegas auditores vêm conversar comigo, tenho colegas advogados, contadores também, né? Que também me questionam, sabe que eu venho estudando esse tema e vem me perguntar, vem me pedir alguns conselhos, o que eu acho e tal. E muitos me perguntam isso. Ah, Vilches, compensa estudar? Já tem que estudar já a reforma tributária mesmo antes da aprovação das leis complementares? Para quê? Vamos esperar. É algo que vai começar a produzir efeito aí no futuro. Então vamos esperar, né? Não sei se compensa, né, já começar a estudar sobre a reforma tributária. Então vamos lá. Primeiro, a gente já tem uma emenda constitucional aprovada. Então a gente já tem uma reforma tributária, né, em nível constitucional. Agora a gente está na fase da regulamentação da reforma. Tá tramitando, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, está tramitando ainda, né, dois projetos de lei complementar. O PLP 68 e o PLP 108. O PLP 68 já foi aprovado pela Câmara, então já está em fase mais avançada, está lá já em discussão no Senado, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, já foram apresentadas várias emendas, né? Então está lá no Senado o PLP 68, que visa instituir o IBS e a CBS, que é o tal do IVA dual, e também a instituição do imposto eletivo. E a gente tem o PLP 108, que ainda já foi aprovado pelo plenário, mas está ali pendente de aprovação de alguns destaques, né, de algumas emendas de plenário. Então está ali tá já lá para ser aprovado e ser enviado para o Senado, né? Que é a segunda etapa aí da discussão, da deliberação aí desses projetos de lei, de lei complementar que visa regulamentar essa emenda constitucional, a emenda constitucional 132, que foi aprovada aí no final de 2023. Então a discussão é exatamente essa. Vou esperar esses projetos de lei complementar virarem lei complementar, aí eu começo a estudar a reforma tributária. Eu sou totalmente contra. Eu acho que você, profissional, para se diferenciar no mercado, você já tem que estar já estudando. Já tem que estar estudando. Pelo menos a parte constitucional, é o mínimo do mínimo. Pelo menos a parte constitucional. Porque certamente você, advogado, contador, você já deve estar recebendo várias dúvidas dos seus clientes. Como que vai ser essa reforma tributária? Como que vai ficar meu negócio? Vou precisar pagar mais imposto? Como que vai ficar? Vai aumentar a carga tributária? E aí imagine, você responde para o seu cliente: espera um pouquinho. Quando aprovar essas leis complementares, aí eu vou estudar o tema, aí eu tenho como te dar uma resposta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um chute na bunda e vai procurar outro profissional. Como assim o cara não está estudando? Né? Ele não tem condições de responder uma dúvida minha de um assunto ali tão importante que está rolando aí sobre a reforma tributária, né? Então, é fundamental que você já comece a se capacitar, que você já comece a acompanhar o trâmite desses projetos de lei complementar. Estude junto conforme esses projetos estão sendo tramitados aí no Congresso Nacional. Então,
primeiro, já devia já ter começado a estudar a parte constitucional, porque foi aprovada no final do ano passado. E a gente já está em setembro de 2024. Já se passaram 9 meses e o pessoal já está estudando, o pessoal já está, inclusive, estudando os projetos de lei complementar. Acompanhando isso no Congresso Nacional, acompanhando as audiências públicas, participando de foros de discussão e você ainda nem começou a estudar, então tome vergonha na cara e já comece. Seja realmente um profissional que tenha como objetivo se diferenciar, que queira atingir a excelência, que queira realmente atender o seu cliente de forma bastante satisfatória. E você, auditor, procurador, você que trabalha no setor público, realmente é fundamental você já ir se apropriando desses temas. É fundamental você já começar o estudo. Começar o estudo é fundamental para você participar ativamente das discussões, propor melhorias aí nesses projetos. Mas vamos lá, um outro ponto que eu trouxe para vocês é qual o sentido de estudar antes das aprovações, Isso me fazem bastante essa pergunta. Mas, pô, estudar projeto de lei complementar, como assim? Então, realmente, quando a gente tem um projeto de lei complementar assim comum, realmente você vai esperar aprovar a lei complementar, a lei ordinária, para estudar. São pouquíssimos que acompanham o processo legislativo, já estudam projetos de lei. Não é comum. Normalmente, numa situação normal de temperatura e pressão, CNTP, você vai estudar depois que a lei estiver aprovada. É o que normalmente acontece. Mas a reforma tributária é diferente. É tudo diferente. Primeiro, já a parte constitucional já é muita coisa. Então, se você já pelo menos ter uma noção da parte constitucional já é muita coisa, porque não é simples estudar essa emenda constitucional. A emenda constitucional 132 ela não é simples, ela é complexa, ela exige realmente já um esforço de estudo. E aí você parte para os projetos de lei, o PLP 68 tem mais de 500 artigos. O PLP 108 tem mais de 200, o que cria o comitê gestor. Então imagine, você esperar esses projetos de lei virarem lei para começar a estudar. São muitos conceitos, são muitos assuntos ali que exigem um nível de estudo muito alto. Então, você já tem que começar a se apropriar do que é o split payment, do que é o cashback, a responsabilidade das plataformas digitais, como que vai funcionar a questão da não cumulatividade, as restrições ao crédito, como que vai funcionar o modelo operacional do IBS, da CBS. Tudo isso está lá no PLP 68. Os regimes diferenciados, as hipóteses de alíquota reduzida, as hipóteses de regime específico, para que quando chegue o seu cliente, você consegue pelo menos dizer, olha, provavelmente você vai estar aqui nessa alíquota reduzida. Não, você vai estar provavelmente na alíquota cheia. Ah, mas você presta serviços para outras empresas, vai gerar crédito, então você não precisa se preocupar tanto. Como que vai funcionar o Simples? Como que vai ficar o Simples nessa reforma tributária? Imagine você deixar para estudar tudo isso depois que isso virar lei complementar, você já vai estar atrasado. Você já vai estar atrasado aí, porque muitos já estão estudando, já estão fazendo curso, já estão participando de fóruns de discussão. Por quê? Porque o assunto é gigante. São 2 projetos de lei gigantescos. Então, realmente, é fundamental que você já comece a se capacitar para você já começar a atender os seus clientes. Seus clientes, eles querem pelo menos um tipo de resposta, alguma coisa, para que acalme o seu coração e que você, obviamente, demonstre que você está estudando, que você realmente é um profissional preocupado com os seus clientes, em prestar um serviço ali de qualidade. Você é auditor, procurador, é importante que você participe ativamente desse processo, que você já estude esses projetos de lei complementar, para que você tenha uma atuação propositiva, que você proponha melhorias no texto, e também que você honre o seu papel como servidor público. Então é fundamental que esse estudo já esteja acontecendo. Ok? Então eu fui convincente o suficiente para nesse contexto em específico, justificar você estudar os projetos de lei complementar? Espero que sim. Espero que sim, que você vai me agradecer no futuro. E aí, ok. Ok, professor, ok, Vilches, eu me convenci, realmente eu vou começar a estudar. Mas o quê? Eu estou muito perdido, você falou tanta coisa aí, o que eu vou estudar? Primeiro você vai estudar a parte constitucional,
né? Como qualquer coisa, né, no mundo tributário, e está no mundo jurídico, você vai estudar a partir da Constituição. A questão tributária, o sistema tributário era muito disciplinado, muito regulado no texto constitucional, né? E, inclusive, os temas relativos a essa reforma tributária, IBS, CBS, Comitê Gestor, Imposto Seletivo, né, os fundos que serão criados, né, no contexto dessa reforma tributária, está tudo lá na Constituição. Então você vai partir dali, né, estudar o texto constitucional. Depois você vai passar a estudar as leis complementares, e no atual momento os projetos de lei complementar. Né? Então aí você vai para o nível infraconstitucional. Pronto, né? Já aumentou e muito a complexidade, o nível de detalhamento. Né? O nível de detalhamento. E aí parou por aí, a Constituição, lei complementar, tá bom, né, professor? Tá bom, não, não, não. Aí vai ter o regulamento. Né? O regulamento a ser editado pelo Comitê Gestor, né? O regulamento a ser editado pela Receita Federal para tratar da CBS. Então a gente vai ter o nível regulamentar. É algo que você já está acostumado, né? Quando você pega ICMS, você estuda a parte constitucional, você vai estudar a Lei Candir, a lei Complementar de Normas Gerais, você vai estudar a lei instituidora do ICMS naquele estado e o regulamento, aquele colosso, né, aquela coisa gigantesca, hipercomplexa, que é o regulamento. Tudo já está acostumado. Né? A única questão é que não vai ter uma lei complementar de normas gerais aqui. A própria lei complementar nacional ela vai ser a própria lei que institui o imposto. Né? Então, diferentemente do ICMS, que tem a lei Candir, no caso do IBS, da CBS, não vai ter essa lei complementar de normas gerais. A lei complementar é a própria lei que institui o imposto. Ah, parou por aí, tá bom, né, professor? Meu Deus do céu, é muita coisa. É muita coisa. Você está no mundo tributário, ele se estrutura dessa forma. A estrutura da legislação tributária, Constituição, lei complementar, regulamento. E agora, parou por aí? Não, vão ter soluções de consulta do Comitê Gestor, da Receita Federal, sobre IBS, CBS, Imposto Seletivo. Né? A gente vai ter as decisões administrativas, né, no âmbito do contencioso. Né? Você não acompanha as decisões do TIT, do CARF, né, para orientar melhor o seu cliente, para demonstrar qual que é a posição que predomina nos tribunais administrativos, estaduais, municipais, federais, vai continuar dessa forma. Você vai, obviamente, precisar acompanhar as decisões que estão sendo tomadas no âmbito do contencioso administrativo do IBS, né, que vai ter toda uma estrutura de órgãos de julgamento no âmbito do comitê gestor. O CARF vai ter a atribuição, vai ter a competência de decidir questões da CBS. Né? Você vai ter que, obviamente, estudar sobre os provimentos vinculantes do Comitê de Harmonização, né, que vai ser a instância ali para harmonizar certas questões referentes ao IBS e CBS. Então, vão ter provimentos vinculantes com o intuito de harmonizar a interpretação, a jurisprudência administrativa. Então é muita coisa, né? Vão ser anos e anos de estudo contínuo sobre a reforma tributária. Então, pelo menos você tem um mapa, né, do que você vai precisar estudar. Agora, obviamente, se planeje, se organize, crie um método, inclua na sua rotina momentos de estudo, né? Já começa desde já. Né? Se organize, se planeje, inclua, né, na sua rotina, né, momentos de estudo. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho filho, eu também. Trabalho, sou auditor, né, sou professor, né, tenho uma filha pequena, né, e dou o meu jeito e estudo, né, sobre a reforma tributária, né, estudo aí os temas que eu dou aula. Acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, às vezes eu uso ali um sábado ou um domingo, então eu dou o meu jeito, né, me planejo, obviamente, você tem que se planejar, né, para incluir na sua rotina momentos de estudo. E planeja, né, é o que eu vou colocar aqui para vocês, isso é algo muito importante, né? Como que se deve estudar, né? Muita coisa, estou perdido, professor. Primeiro, se planeja, né? Organize ali a sua rotina para incluir esses momentos de estudo. Uma horinha por dia, né? 2 horinhas, acorda mais cedo, né? Dorme mais cedo, acorda mais cedo, enfim. Adeque sua rotina para incluir momentos de estudo. E aí, né? Ok, adequei minha rotina, mas como que eu vou estudar? Vou sentar ali, vou imprimir a emenda constitucional, vou imprimir os projetos de lei? Olha, né? Você até pode fazer isso, mas são coisas, são materiais muito grandes, né? Então, acho que você ia gastar muita folha de papel. Vamos economizar aí, vamos usar os meios digitais, né? Abre o seu computador, seu notebook, seu tablet, né? E começa a fazer anotações. Vamos ler os dispositivos, coloca ali um planejamento. Vou estudar hoje de tal a tal artigo. Né? E aí você para e analisa, vai estudar. Vai ter dificuldade para entender, né, para visualizar alguma. Vai.
Por isso que às vezes é importante você fazer algum curso, você participar de fóruns de discussão, em que, obviamente, vão ter outras pessoas, né, que estão tendo as dúvidas semelhantes, vai ter ali algum mentor, algum professor para coordenar as atividades, para ministrar as aulas, então é fundamental. Mas o estudo solitário é fundamental, né? Você sentar a bunda na cadeira e estudar, né, e abrir os projetos de lei e ler eles. Né, e ler eles, ler o texto constitucional, né, a emenda constitucional, já ler os PLPs ou as leis complementares, né, e fazendo suas anotações. Né, anota ali comentários, pô, não entendi isso, né, ó, surgiu essa dúvida, pô, vou levar ali para os colegas que estão participando, né, do ambiente de discussões que eu estou também, que eu faço parte, e levantando discussões, né, tentando ali elaborar casos práticos, e aí escreve, vai escrevendo, porque você vai ler mais de uma vez essas leis complementares, você vai ler mais de uma vez esse texto constitucional. E aí cada leitura, nova leitura, você obviamente vai estar mais maduro em relação ao tema, você já vai ter discutido, já vai ter estudado, e aí obviamente o aprendizado se dá em camadas, né, de você ir retomando, né, e reestudando aqueles assuntos mais de uma vez. Não vai achando que você vai estudar o IBS e ler a Constituição sobre o assunto só uma vez só. Não, você vai ler várias vezes, várias. Tem esse costume. Né? Eu leio a Constituição até hoje, eu leio o Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 116 até hoje. Né? Então, o nosso estudo é em camadas. A gente vai, obviamente, aprimorando o nosso conhecimento, retomando e reestudando os mesmos assuntos. Tá? Então, né, só algumas dicas, tá? Né, que eu utilizo para organizar os meus momentos de estudo, como que eu estudo. Né, eu acho que isso também é importante a gente trocar uma ideia aqui, ok? Escreva nos comentários aí se você tem alguma dica de como que você estuda, né? Escreva aí, eu quero saber, né? Eu gosto de saber como que as pessoas se organizam, como que as pessoas se planejam, né? E como que elas estudam, né? Você imprime em papel, você usa os meios digitais, você está utilizando inteligência artificial para estudar? Né? Você sabe como utilizar a inteligência artificial? Talvez, né, se vocês colocarem aí nos comentários, talvez eu pense em gravar um vídeo aí para dar algumas dicas para vocês, como que eu venho utilizando a inteligência artificial para estudar sobre a reforma tributária. Ok? Então é isso, né? Foi um bate-papo bem bacana aí, espero que vocês tenham gostado, né? E se gostou, pessoal, ajude a gente aí. Tasca o like, venha se inscrever aqui no canal, venha ser um acadêmico da reforma tributária. Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.